Paulo diz assim: vocês são membros do corpo de Cristo. Eu sozinho não sou igreja, não sou corpo. Eu posso ser pé, posso ser mão. Ah, pastor, mas eu sou da família, ok. Ah, pastor, ok. Mas você não é corpo. Você é membro. Mesma coisa é a igreja. Eu sozinho não sou igreja. Eu tenho muita dificuldade com quem assiste culto. Lá na igreja, eu converso muito com o líder de louvor, Fabrício, porque por algumas coisas. É um culto. Então, a música precisa ser cristocêntrica e ela tem que ser, como eu vou dizer, que a igreja cante, ok? Então ela tem que ser, tem Sim, não uma pode se palavra. tornar um show, o senhor quer dizer. Isso. O volume do som. Por onde que se parametriza o volume de som da igreja? Eu quero ouvir a igreja cantando. Eu quero ouvir a igreja adorando. Eu As quero ouvir vozes das pessoas é o que importa. Pronto, é um playback que está sendo tocado. Eu quero ouvir as pessoas cantando. Então, claro, a gente não tem dificuldade nenhuma com luz, com fumaça, com paga-luz, nada disso. Tudo isso faz parte de uma cultura que a gente realizou, mas tem princípios. Então, a gente precisa voltar a ser cristocêntrico, sabe? Jesus é o centro de todas as coisas. Não há vida fora de Jesus. Hoje, Paulo diz assim, antes Deus falava pelos profetas, hoje ele fala por seu filho. E aonde está? João 1 define, o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quando a carta, Paulo vai escrever uma carta, ele diz, o Espírito Santo, porque vamos entender, a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Se na capa da Bíblia tivesse escrito que eu, sei lá, tenho que andar pintado de vermelho, na capa, Felipe, eu ia andar pintado de vermelho, porque eu acredito na Bíblia. Ah, não, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Por isso é que querem mudar. Ok? Ah, não, mas Deus se atualizou e tal, não sei o quê. Não, não. Deus é cultural. A Bíblia não se atualiza, a Bíblia é uma só. A revelação é que é Eu diferente. estava num bate-papo com um pastor Renato. Um dia ele vai estar aqui, numa casa de recuperação. E a gente estava num debate justamente falando disso, né? A gente estava trocando algumas experiências cristãs. E eu falei que ele tratando disso, de quando ele montava sermões, pensando no fazer algo novo. E que ele tinha entendido, e a gente comentando que justamente a palavra de Deus é para fazer o homem regredir a Deus. Ou seja, o homem voltar para Deus, e não para fazer o homem se afastar. Então, quando o senhor traz esse contexto de a Bíblia contém a palavra de Deus no sentido de, aspas, atualização, é justamente o contrário. É isso aí. Na minha opinião, a Bíblia, ela justamente quer levar o homem para o Adão do Éden. É isso aí. E não para ou seja, o mundo, né? A ciência diz que o universo está em expansão. É isso. É isso, o homem está se afastando do centro que é Deus. E enquanto que Deus, pela sua palavra, busca voltar o homem. Por isso é que a Bíblia diz assim. É regresso, não é regresso. progresso. Não, é isso aí. É por isso que a Bíblia diz assim: não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Aí eu penso assim: não, então eu tenho que renovar a mente. Não, a mente de Cristo. Agora eu entendi, uau, eu recebi Cristo como meu Salvador. Agora eu entendi, então agora eu tenho a mente de Cristo, porque eu recebi a Cristo como E aí meu eu Senhor vou e Salvador. voltar para ele, não Eu estou com me ele. afastar É dele. isso. E a renovação da sua mente não se dá, ó, agora eu vou aprender para renovar a minha mente. Não, a sua mente foi renovada em Cristo. Agora você não, quando você olhar para o mundo, e Felipe, é muito importante a gente deixar claro que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Está escrito na palavra.
Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, Cristo é o único caminho que nos leva à salvação, que nos aproxima dele. Ele próprio se entregou por nós, porque é o próprio Deus. Quando você morrer, quem que você acha que está lá em cima? 3? Não, é ele, sempre foi ele. O tempo todo é ele, desde o jardim do Éden, desde a criação. Deus pergunta para Jó assim, quando Jó começa a fazer uma série de elucubrações ali em Jó capítulo 32 ou 33, Deus pergunta para Jó assim, Jó, aonde você estava quando as estrelas da alva cantavam juntas durante a criação? Ali está falando de uma criação muito, muito, muito antes do homem. Universal. Ali está falando dos primórdios de Nem universal, tá Não. falando dos altos céus. Pronto, ele é pai da eternidade. Meu Quando Deus. começou a eternidade que nós estamos, porque ela vai acabar, Jesus está voltando. Por que Jesus está voltando, Felipe? Para nos dar uma nova eternidade. A volta de Cristo vai nos levar para estar numa nova eternidade. É isso que as pessoas precisam entender. A eternidade não começa com o planeta Terra. Não, ela começa muito, muito, muito antes. É a eternidade. E Deus pergunta para Jó assim, você estava onde, Jó, para ser tão sábio? E olha que interessante, aí põe um ponto final, porque senão a gente vai embora. Só tem 2 pessoas que são Tá chamadas querendo de... que eu apanhe hoje. São só 2 pessoas que são chamadas de estrela da alva na Bíblia. Sabe quem são? Jesus e o diabo. Ah, é? Antes dele se tornar diabo. Porque diabo é um termo pejorativo. Ele se tornou... E Lúcifer também foi o nome que a gente deu. Então, diabo significa inimigo.